Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós poderíamos conversar hoje, iniciar com muitos versículos bíblicos, trechos de livros, mas eu acho que algo que pode iluminar essa nossa tarde de formação é essa música. Por isso, vamos rezar com ela e desde já começar a nossa meditação, a nossa formação. Vamos fechar os nossos olhos para permitir que a canção toque no nosso interior também. Essa é uma canção de amor. Veja onde está o teu coração. Coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos,
e o hoje não acabou. Por isso, ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Fale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Fale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Os meninos vão ter que sair aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Dá para ouvir bem? Tá um pouquinho baixo, eu acho. Peraí. Tá ouvindo melhor? Ou é melhor sem fone? Tá muito baixo. A gente não tá ouvindo. Melhor? Ah, sim. Tá bom, né? Então, desde já eu quero agradecer pelo convite de poder participar com vocês dessa reunião. Para mim, me causa muita alegria. Os meninos tiveram que sair, que agora eles vão sair para dar uma volta de bike e não deu para eles permanecerem até o final, né? Então, desde já eu agradeço. E acho que a maioria de vocês já me conhece, né? Já conhece melhor, mas vou aproveitar e me apresentar, né? Então, me chamo Aleph, sou seminarista deuniano, já é meu 4º ano de seminário. Eu entrei no Seminário Menor de Lavras. Eu tinha 15 para 16 anos, hoje eu tenho 19. Então, já é meu 4º ano de caminhada. Sou natural de uma cidade que provavelmente ninguém deve conhecer, chama-se Passatempo, né? É uma cidade perto de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Malu fica rindo, mas é uma cidade bem pequena, menor do que Terra Boa ainda. Deixa eu ver o que mais que eu posso me apresentar, né? Então, hoje eu estou estudando filosofia e já estou no meu 2º ano aqui de filosofia. E eu acho que é isso, né? E eu tinha pensado, né, em a gente conversar e no final, caso tivesse alguma dúvida, alguma partilha, a gente poderia abrir para a gente conversar. Mas, né, como eu vejo que hoje tem menos pessoas, eu quero propor uma coisa diferente, a gente conversar. Então, eu gostaria de fazer alguns questionamentos a vocês, e aí, de acordo com o que acontecer, de acordo com o que eu for falando, vocês irem participando. E aí, se quiserem, no final, acrescentar algo e dizer qualquer outra coisa, fiquem à vontade, né? Então, o tema que eu e a Natália combinamos, né, coordenação, foi o tema sobre a maturidade, né? A maturidade no perfil do missionário.
E a gente poderia traçar várias linhas, né? Mas para a gente poder falar um pouquinho desse tema, a gente tem que entender o que vocês entendem quando a gente usa a palavra maturidade, né? O que seria uma pessoa madura, na opinião de vocês? Então, eu queria que, se vocês pudessem falar um pouquinho o que vocês consideram uma pessoa madura. Isso, muita gente quer falar. Vamos fazer assim, 1, 2, 3, aí vai na ordem, não tem muita gente. Ó, eu acho que tantararã, podia ser um sorteio, né? Quem vai falar, quem vai falar? Malu, tá com cara que quer falar. Isabela, você ligou o microfone, acho que é você. Eu... Tá, deixa eu pensar. Eu acho que eu poderia pensar mais sobre isso, mas logo de cara, assim, eu acho que uma pessoa que está sempre a serviço do outro e que tem discernimento para tomar decisões e arcar com as consequências das suas decisões. Se uma pessoa... Quando a gente pensa em uma pessoa madura, eu acho que a gente pensa em uma pessoa despachada, assim, que toma decisões, tá à frente, ela não tem característica de criança, né, que tá sempre reclamando, mimada, quer tudo do jeito dela. Acho que quer ser amado o tempo inteiro, ela faz as coisas porque tem que ser feito aquilo. Então, ela é capaz de tomar decisões, de arcar com as consequências dessas decisões, e é isso, assim, pensando por alto. Não sei. Engraçado que a coisa falou assim, quem vai falar? A Bruna até desligou a câmera, né? mas, né? Estão fazendo... Eu acho, assim, né? Eu vou falar e depois eu quero que a Bruna fala também, porque ela desligou a câmera ali para não ser escolhida. Mas eu acho que madura é uma pessoa que sabe se comportar, independente da situação que ela tá, entende? Tipo, que ela sabe perceber o ambiente que ela tá e ela sabe se comportar nesse determinado ambiente. Bruna, sua vez. Tô educada, tá, Malu? Eu acho que a pessoa que tem maturidade, ela tem discernimento do certo e errado e ela sabe reconhecer as consequências das escolhas que ela faz e arcar com isso. Mesmo que faça escolhas erradas, que parecem imaturas, quando ela reconhece o erro, ela tem maturidade para lidar com as consequências disso também, não só no momento dos acertos. Eu acho que a definição que vocês deram foram definições muito boas, né? Foram observações muito boas. Mas se a gente for pensar, isso mostra responsabilidades, né, e a maturidade de uma pessoa adulta. Mas se a gente for pegar, né, quando a gente fala em madura, a maioria das vezes a gente não fala sobre pessoas, a gente fala, por exemplo, sobre frutas, né? Então, o que é uma pessoa... O que é uma fruta madura? Aquela que está no ponto, né? Então, a maturidade a gente pode enxergar, você está no ponto, independente da idade. Então, o que é uma criança madura? É uma criança que está vivendo de acordo com a sua idade. O que é um idoso maduro? O idoso maduro é aquele que está vivendo de verdade a idade que tem que estar, né? E o que é um jovem maduro? Aí entra a nossa conversa de hoje, certo? Porque se a gente for pensar, né, aqui, eu acho que provavelmente eu sou um dos mais novos aqui, né? Eu tenho 19 anos. Quem que é o mais velho aí? Acho que é a Bruna. A Bruna, você tem 24, né, Bruna? 25, 25. Ela é a mais velha aqui de nós. Então, o que é ser um jovem maduro? Aqui vamos colocar dos nossos 16 anos até os nossos 30 anos, né? O que é ser um jovem maduro? A primeira coisa que a gente tem que saber é que isso se trata, antes de tudo, de viver a idade que a gente está vivendo. Vocês deram, né, características de pessoas adultas, né? Mas a gente não pensa que, por exemplo, existe uma maturidade para a criança. Uma criança que tem 10 anos e ela vive como se tivesse 5, ela está imatura. Ou seja, a atitude dela, a vivência dela não está de acordo com a idade que ela tem. Nós também podemos viver de maneira
imatura se as nossas atitudes não estão de acordo com a idade que a gente tem, certo? Então, eu acho que a gente poderia desenvolver um pouco nesse sentido e depois a gente pode aliar com a nossa vida missionária. Porque eu penso que a missão coloca à prova essa nossa característica. A gente se coloca diante de uma casa de missão, a gente se coloca diante de pessoas aonde a nossa maturidade é chamada a vir para fora o tempo todo. A gente é chamado a tomar decisões difíceis, a servir, por exemplo, dar uma resposta que talvez a gente não daria no nosso dia a dia. Então, eu acho que a missão, ela coloca em xeque as nossas motivações e coloca em xeque como que a gente está vivendo a nossa maturidade, né? E aí, eu penso que, olha, gente, são sábado, quase 4 horas da tarde, né? Não sei o que vocês estariam fazendo se não fosse esse negócio de coronavírus, isolamento social, não sei. Vocês aí no Rio de Janeiro, às vezes estavam lá na praia, curtindo, não sei. Lá em Terra Boa, não sei, lá em Formiga, mas estariam fazendo algo muito agradável, né? Ou, sei lá, no churrasco com a família, não sei, mas hoje está aqui e queira Deus que esse momento nós possamos bem aproveitar, né? Muito bem. E aí eu penso que para a gente desenvolver melhor esse assunto de maturidade, a gente tem que entender, primeiro, algo fundamental da nossa vida. Alguém aí gosta de assistir filmes, ou assistir séries, ou ler sequências de romances, algo desse tipo? E se gostar, qual que é o seu preferido? Eu quero fazer essa pergunta para vocês. Sim, todos amamos. Eu acho que sim, né? Qual filme favorito? Você quer saber? Vai. Olha, o meu filme favorito é Mary Poppins. Tipo, de todos, né? Mas eu tenho outros que eu amo também. Mas, enfim, esse é o meu favorito. Mais alguém quer contar? Ana Elias, você não falou nada, né, Elias? Fala aí. Eu não tenho filme favorito, mas eu também, na verdade, eu não tenho uma coisa favorita. Eu tenho várias coisas que eu gosto. Mas, tipo, na verdade, o meu desenho favorito é Peter Pan. Uma criança que não quis crescer, o que é meio contraditório para nós de hoje. Mas de série, eu assisto muita coisa. Outlander, How to Get Away with Murder, Grey's Anatomy, Vis-a-Vis, tipo, muita coisa. Eu sou muito difícil de escolher uma coisa só. Eu não sou chegada muito a filmes, sério, eu tenho preguiça, realmente, não tenho paciência, mas os meus 2 livros, assim, né, 2 sequências de livros favoritos, são 3, na verdade, mas colocar as 2 aqui que estão mais no topo, são O Senhor dos Anéis, do Tolkien, e As Crônicas de Nárnia, do Lewis. Aí a terceira seria Harry Potter, mas tem muito tempo que eu não tô chegada aí mais. Então, para livro e para filme, meus livros favoritos são a saga do Harry Potter e os filmes também. Eu acho que é só isso. E as séries, eu acho que eu já assisti quase todas existentes possíveis. Perfeito. Eu acho que a tatuagem da Ana Lia já demonstra a favorita dela, né? Mas por que eu quis fazer essa pergunta para vocês, né? Então, para mim, eu não sei, eu tenho algumas sequências de filmes, assim, alguns filmes que eu gosto muito, né? Quando eu era criança, eu gostava muito de assistir Velozes e Furiosos, né? Velozes e Furiosos, aí eu fui crescendo, eu comecei a gostar de Resident Evil, vocês podem ver que é só filme, assim, bem realista mesmo, né? Depois comecei a gostar de Resident Evil, depois da Marvel. Hoje eu gosto mais ou menos da Marvel, mas hoje, né, se eu pudesse falar assim, qual que é meus filmes preferidos, né? É Senhor dos Anéis e Hobbit. E série, eu não tenho paciência nenhuma de ver série, porque é muito longa, então eu sempre começo, vejo um episódio e eu desisto. Agora eu estou assistindo uma, não sei se vocês conhecem, The Good Doctor, de um médico que tem autismo, é muito bonito. Eu fico impressionado. E aquela série, né, nos ensina algo muito importante da maturidade, né? Para quem não conhece,
de um jovem residente de cirurgia que ele tem autismo, né? E é bonito de perceber como que os encontros que ele vai tendo com as pessoas, como ele vai experimentando os sentimentos e como que ele vai aprendendo a amar, aprendendo a dar afeto por meio da convivência, né? Então, eu acho que essa série tem alguns problemas éticos, né? Algumas coisas que a ética cristã não considera muito boa. Mas esse processo dele, né, de se tornar uma pessoa, porque ele tem autismo, ele tem dificuldade de perceber o sentimento dos outros. Mas essa série mostra exatamente isso. Ele aprendendo a ter sentimento, ele aprendendo a lidar, ele aprendendo a ter empatia. Então, eu acho muito legal. E aí, outra coisa, por que eu perguntei isso, né? Porque, se a gente for olhar todo o filme, toda série, existe algo fundamental ali. Existe um argumento central. Por exemplo, vocês disseram aí Harry Potter. Eu já assisti Harry Potter 2 vezes inteiro. Eu nunca fiquei fã, assim, né? Mas eu sempre assisti. E qual que é o argumento central do Harry Potter? Qual que é o centro da história do Harry Potter? Vocês aí que são fãs aí, me falem. Qual que é o centro do Harry Potter? O embate do Voldemort com o Harry, né? E também as amizades dele. E aí, por exemplo, a gente pega o Senhor dos Anéis, né? Qual que é o centro do Senhor dos Anéis? O centro do Senhor dos Anéis são 2 hobbits cumprindo a missão. Esse é o argumento central do Senhor dos Anéis. Por que eu perguntei isso, né? Porque é importante a gente reparar isso, porque a nossa vida é exatamente a mesma coisa. Olha, a gente tem muitas coisas, a gente faz muitas coisas, a gente estuda, a gente trabalha, a gente tem sonho, a gente vai para a missão, a gente vai para a igreja, a gente quer conhecer a fé, a gente quer fazer um monte de coisa. Mas existe um argumento central, e aí é desse argumento central que tudo acontece. E aí a gente nota a nossa maturidade. Eu queria apresentar para vocês hoje alguns possíveis centros, né? Se a gente pega a maioria das pessoas hoje em dia, né? A maioria das pessoas hoje em dia tem um centro de vivência, um centro de maturidade. Qual que é esse centro? Olha, as pessoas pensam assim, eu quero ser feliz, né? Eu estou estudando, eu quero ir para a faculdade. É o seguinte, a pessoa está na escola. Por que você está na escola? Porque eu quero ir para a faculdade. A pessoa, por que você está na faculdade? Porque eu quero me formar e ter um trabalho. Mas por que você está no trabalho? Porque eu quero ter dinheiro para curtir, né? Aí vai viajar. Por que você está viajando? Porque eu estou cansado do trabalho. Aí volta para o trabalho. Por que você está trabalhando? Para construir. Então, a narrativa da pessoa é sempre colocar o motivo dela estar fazendo aquilo em outra coisa. O argumento central dela não está muito bem fixado. Isso é uma pessoa já em um nível mais nobre, né? Mas a maioria das pessoas, às vezes, não tem essa motivação. Então, você pergunta, né, para algumas pessoas, para que você existe? Aí vai falar, não sei. Vou vivendo, né? Acho que é do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, a pessoa não sabe por que ela está vivendo. É um problema? Sim, é um problema. Mas quem somos nós para julgar, né? Cada um vive do jeito que acredita. Mas essa pessoa, infelizmente, nunca vai conseguir atingir a maturidade. A outra pessoa, o centro da vida dela é acumular dinheiro. Então, eu quero ser o melhor em tudo. Eu quero ser o melhor em tudo. Eu quero ter as melhores coisas. Eu quero acumular mais dinheiro possível. Eu quero fazer tudo. Eu quero ser o melhor em tudo e quero ficar rico. É um argumento normal, né? Válido. Mas isso não vai trazer felicidade para a pessoa. E como que a gente vê que isso não traz felicidade? Porque a gente vê os resultados. Tantas pessoas que são ricas, que conquistaram tudo, chegaram no topo e viram. Pera, não é bem isso que eu queria, né? Não era bem essa vida que eu esperava. E aí outras pessoas, né, de boa intenção, podem dizer assim, né? Minha vontade, o sentido da minha vida é servir a Deus, é ser uma pessoa boa, ir na igreja aos domingos, ser uma boa mãe, um bom pai, algo bom. Mas que se você for perguntar para essas pessoas mesmo, essa pessoa não vai saber dizer de verdade se é feliz com essa vida. A pessoa vai ficar meio assim, não vai saber responder. Por quê? Porque ela não desenvolveu bem o argumento central da vida dela.
essa pessoa não desenvolveu o argumento vital, aquilo que vai dar sentido a tudo, o centro de onde todas as coisas vão influir dali, né? Então, eu queria fazer um questionamento para você hoje, né? Qual que é o centro da sua vida? Qual que é o sentido da sua vida? Qual que é o argumento central da sua vida hoje? Talvez você vai dizer assim, eu não sei, eu acho que eu não tenho um argumento. Eu tenho vários argumentos, né? Eu tenho muitos argumentos para a minha vida. Tá, você pode ter 1 milhão de argumentos, 1 milhão de objetivos, mas qual que é o principal? Porque a partir desse principal é que nós vamos ver e medir a nossa maturidade. É que nós vamos ver se nós estamos vivendo de acordo com a fase que nós deveríamos viver. E foi exatamente isso, por exemplo, com Jesus. Com quantos anos Jesus começou a fazer sua missão de evangelizar? Com 30 anos. Ou seja, 30 anos Jesus viveu escondido em Nazaré, com a sua mãe, com a Virgem Maria. Então, 30 anos, Jesus cumpriu a sua missão ali, em Nazaré, no escondimento. E depois, os 3 anos, né, de anúncio da Boa Nova do Evangelho. Então, Jesus soube viver a maturidade do escondimento por 30 anos. Né? E outra pessoa que nós podemos pegar como perfil de maturidade, a Virgem Maria. Quando o anjo anunciou a Nossa Senhora, que ela seria mãe de Jesus, né? Ela tinha, em média, de 14 a 15 anos. 14 a 15 anos, né? Então, ela teve a decisão que mudaria totalmente a vida dela com apenas 15 anos, né? Então, Deus conseguiu enxergar nela a maturidade suficiente para responder aquilo. Então, hoje nós, né, eu tenho 19, a Bruna 25, né? Não, errei, 25. Então, nós também somos chamados por Deus hoje a desenvolver e a responder de acordo com a nossa maturidade. E aí, eu acredito que a missão mostra muito bem isso, né? Qual que é a melhor parte da missão, né? Para vocês, eu pergunto para vocês, qual que é a melhor parte da nossa semana de missão, né? Algumas pessoas vão dizer assim, a melhor parte é, por exemplo, visitar as casas. É muito bom visitar as casas, né? Ouvir as pessoas, legal, uma coisa boa. Para mim, a melhor parte é o retiro, né? Ali a gente no retiro, conversando, rezando, é uma coisa muito especial. Para mim, a melhor parte é as celebrações à noite, é muito bom, a gente tem contato e tudo. Eu queria ver alguma pessoa dizer assim, a melhor parte para mim é lavar banheiro. Não, isso aí, se alguém falasse isso, eu iria olhar assim, com um pouco de vergonha alheia da pessoa falar, não, a melhor parte para mim é lavar banheiro. A melhor parte para mim é acordar cedo para fazer café. Não, isso ninguém vai falar. Ou se falar, a gente vai estranhar um pouco. Por quê? Porque essas coisas, né? A gente ouvir o outro durante uma missão é muito agradável. É muito agradável, por mais que a gente não sinta, né? Mas é muito bom você visitar uma casa e você poder falar da palavra de Deus para essa pessoa. Isso é uma coisa muito boa. E é também muito bom você ver uma pessoa desabafando com você, conversando com você. E aí, as celebrações são muito boas, tudo. Mas aí, quando vem essas coisas, tipo lavar banheiro, organizar, etc., às vezes isso pode colocar para baixo o nosso clima de missão. Por quê? Porque essas realidades nos desafiam a sair de nós mesmos, né? Nos desafiam e colocam em xeque qual que é o argumento central da nossa vida. Se o nosso argumento central é ter prazer, se divertir e tudo mais, a gente não vai lavar o banheiro durante a missão, né? A gente, se você tem um sentido verdadeiro, você pode tornar o banheiro, lavar banheiro divertido. Você coloca, sei lá, uma música, chama o seu amigo lá da casa de missão e vai lavar o banheiro junto, não sei. Mas aquele ato por si não é divertido. Não é divertido. Mas, se a gente for olhar, né, eu estava dizendo sobre a maturidade de colocar, né, as devidas coisas de acordo com a idade, né? O que é próprio da criança é buscar o prazer. É buscar o prazer, o prazer, o prazer e o prazer. Para nós que já somos adolescentes, o que é próprio nosso? O próprio nosso já é adolescente, né, entre aspas, né, jovens, né?
o que eu estou considerando como jovem, né? De 19 a 30 anos. Para mim, depois... não, a partir dos 28 já pode ser adulto mesmo, né? E o que é próprio nosso, né? Nós estamos escolhendo um caminho a seguir para a vida, a gente está tomando decisões fundamentais que podem ditar a nossa vida inteira. E se a gente não tiver maturidade, a gente se perde nisso. E se a gente não tiver o nosso argumento central, nós nos perdemos nisso. Então, eu quero falar para vocês de 4 maneiras da gente construir esse argumento central. E aí a gente depois pode partilhar um pouco sobre elas, né? A primeira forma da gente desenvolver esse argumento central na nossa vida é exatamente esse que eu estava falando. Da pessoa que, o sentido da minha vida é buscar prazer. O sentido da minha vida, eu quero prazer, não prazer no sentido ruim, não. Eu só quero evitar a dor e fugir do prazer. É isso que eu quero. Em trabalhar um serviço pesado e um serviço mais leve, eu quero mais leve, né? Entre fazer uma caridade ou algo do tipo, eu quero sempre mais fácil. Eu quero mais fácil, o que importa é o meu bem-estar, é o meu prazer. Isso é um argumento central possível. É um argumento central possível. Mas ele não é o bastante. Porque uma vida reduzida a isso é, na verdade, uma vida infantil. Uma criança que vive dessa maneira, né? Buscando prazer e fugindo da dor. A gente olha para uma mãe, né? A mãe trabalhou o dia inteiro pelos filhos, aí no meio da noite ela vai dormir e o bebê começa a chorar. Ele começa chorando, querendo mamar ou querendo colo. Se a mãe tiver esse argumento central, ela vai dizer assim, eu não vou levantar não, moleque chato, não vou acordar porque eu tenho que descansar, eu tenho o direito de descansar. Ok, você tem o direito de descansar. Mas a pessoa que tem esse argumento, ou seja, só busca o prazer e fujo da dor, essa pessoa, infelizmente, está fadada à tristeza. Porque o ser humano, se a gente for olhar, o ser humano não é um bicho de prazer, né? Os maiores seres humanos, né, aqueles que a gente coloca como destaque, não viveram só à custa do prazer. Eles tiveram atitudes heróicas, atitudes que superaram, né? E aí existe um segundo modo da gente construir o nosso argumento central, que é aquela pessoa que quer de tudo quanto é forma conquistar o sucesso. A pessoa antes não queria nada, só queria curtir, ter o prazer. Agora essa já cresceu um pouquinho mais. Essa pessoa já quer hoje, já não quer hoje só o prazer. Ela quer conquistar coisas, né? Ela quer conquistar. Ela quer ser o melhor profissional na sua área. Ela quer ter uma família bem estruturada. Ela quer ser a primeira. Ela quer ter muito dinheiro. Ela quer ser famosa, ter sucesso. Ela já não quer o prazer pelo prazer somente. Ela já quer a felicidade em ter, né? Mas se a gente for ver, existem tantas pessoas que conseguiram isso, e se a gente for ver, a maioria delas não é feliz. Por quê? Porque o sentido da vida mesmo não é esse. Não é esse, né? E aí tem um mito, né? Um mito grego que mostra muito bem isso. Esse mito grego conta do rei Midas. Rei Midas, não sei se vocês já conhecem, mas senão vocês vão conhecer agora. O rei Midas era um rei lá da Grécia, né? Isso é um mito, não aconteceu de verdade. Era um rei lá da Grécia, muito famoso e tudo, ele tinha um reino muito grande, até que um dia o deus Dionísio, né? O deus do prazer, apareceu para ele e disse, olha, o que você pedir para mim, na verdade, meio que equivoquei, o rei Dimos, né? Convocou esse Deus, e ele falou assim, olha, eu fiz isso, e eu tenho direito de do que você pedir, eu vou te atender. Isso Dionísio disse para o rei Midas. Ele falou, tá bom. Então eu quero que tudo que eu coloque a mão vire ouro. O Dionísio falou assim, você quer que tudo que você coloque a mão vire ouro? Sim, esse é para eu ser feliz. Então tá. Dionísio falou, então eu vou te conceder isso. E aí o rei ficou numa maior felicidade, ele disse, agora eu vou ser o rei mais famoso, mais rico do mundo. E aí tudo que ele encostava virava ouro. Tudo que ele encostava virava ouro. Isso aparentemente
era muito bom, né? Então, era muito bom, e tudo que ele encostava virava ouro. Até que deu fome nele. E aí ele foi comer, encostou na comida, virou ouro. Então ele não poderia comer a comida mais. Ele foi beber água, ele encostou no copo d'água, virou ouro. Então, pera, não, mas já tá ruim. E ele ficou muito triste, né? Porque tinha coisa que ele já não podia aproveitar mais. E aí ele foi conversar com a sua esposa e pediu um consolo para sua esposa e foi abraçá-la. E no momento que ele abraçou, ele transformou ela em ouro também, uma estátua de ouro. E aí, tudo que ele encostava virava ouro. E ele percebeu que o sentido da vida não é você ter ouro. O ouro, é claro, o sucesso, o dinheiro, podem ajudar, mas eles não são o último sentido da vida mesmo, né? Existem coisas além disso, existem coisas além disso. E aí ele se arrependeu e essa maldição, né, que parece ser um benefício, mas na verdade é uma maldição, se retornou. E aí, esse é o segundo modo, né? Tudo que a pessoa encosta, ela quer que se transforme em riqueza, né? E aí surge uma reflexão para a nossa vida, né? Por que Deus permite que essas pessoas se tornem, que as pessoas tenham esse argumento, né? Porque o dinheiro por si, ele não é bom nem ruim, né? Ele não é bom nem ruim. O ruim ou o bom é aquilo que você faz com ele. E eu penso, né, que Deus permite que muitas pessoas fiquem ricas é para essas pessoas exercerem a caridade, E se elas não exercerem a caridade, é difícil elas serem felizes, né? E aí tem o terceiro argumento possível. E aí a gente já viu, né? Aquela pessoa que busca o prazer pelo prazer somente, aquela pessoa que já busca o sucesso, busca a fama. E aí a gente tem o terceiro tipo de pessoa, né? Que é o terceiro tipo de pessoa é aquela pessoa que busca valores. Então, o prazer pelo prazer já é legal, mas não é assim, né? Dinheiro, luxo, fama, é legal, mas também não é assim. Então, eu quero coisas a mais, eu quero valores. Então, a pessoa se preocupa com valores que transcendam ela mesma, né? Que vão muito além da reputação e do prazer que ela possa receber com aquilo. E esse tipo de pessoa já são aquelas pessoas que têm mais caridade, que têm mais um senso de justiça, que mais se instalam na realidade de fato. E, por último, a gente tem o quarto argumento vital. E é esse que eu acredito que é o sentido da nossa vida mesmo, né? Esse quarto argumento central é trilhar o caminho da nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Trilhar o caminho da nossa vida nos unindo ao coração de Jesus, né? E é isso que o nosso carisma deoniano nos mostra, né? O que é o et veni, né? A expressão preferida de Padre Deon. Eis que vem, ou seja, é um ato de disponibilidade para a ação de Deus na nossa vida. Então, como que a gente conquista, né? Nós temos pessoas vivendo nos mais diversos modos de viver, mas a gente só vai ser maduro de verdade quando a gente viver esse quarto, que é a disponibilidade com Deus, né? E ontem nós celebrávamos Santo Agostinho nos mostra bem isso. Ele, começando a biografia dele, né, as confissões, ele disse assim: eu te procurava em tudo que era lugar, mas eu percebi que você habitava dentro de mim, Senhor. Você estava sempre dentro de mim e eu fora. Todas essas outras três formas que eu disse, é a gente, queira ou não, buscando Deus. Às vezes a pessoa pensa que encontra Deus por meio do prazer, pensa que encontra Deus por meio da felicidade. Às vezes a pessoa pensa que encontra Deus por meio de uma filantropia. Mas a gente acaba só encontrando Deus no interior de nós mesmos, né? Numa atitude de encontro com o próprio Deus. E aí é o sentido próprio da vida, certo? E aí a gente vive de acordo. Então, vamos pegar uma ação concreta para nós, né? Nós temos essa idade, é uma idade que a gente começa a fazer escolhas. Alguns com mais tempo, outros com nem tanto. Alguns com circunstâncias próprias, outros com outras circunstâncias. Mas é a época que a gente faz decisões. E essas decisões precisam ser muito bem pensadas. E se a gente for parar para pensar, qualquer decisão que a gente vai tomar nessa época está fundamentada nesses 4 pontos. Infelizmente, eu acredito, né, eu posso estar equivocado, e Deus queira que eu esteja equivocado, as pessoas, na maioria das vezes, fazem suas escolhas, né,
primeiro, não são escolhas livres, né? Não são escolhas livres, né? São induzidas por outros. E quando fazem, infelizmente, é buscando esse primeiro nível de argumento central da vida dela, que é a busca do prazer e pronto. E vive uma vida triste. Algumas outras buscam esse segundo ponto do dinheiro, do sucesso, da fama, que aparentemente dá uma sensação de felicidade, mas no final de tudo, ela vai ver que ela não é feliz. E aí, para nós já irmos encerrando, foi por isso que eu escolhi essa música que a gente cantou depois da invocação do Espírito Santo, a música do Tiago Brado, né? E aí, ela fala algo que é fundamental para nós, se nós queremos viver uma maturidade. E aí, se a gente quer viver uma maturidade, a gente vai viver exatamente isso que o Tiago quis dizer por essa música. E aí, pense comigo, né? Eu perguntei para vocês qual que é o filme, né, que vocês mais gostam, a série que vocês mais gostam. A série, o filme que você deve mais gostar, não é esse que a gente vê na televisão, nessas aventuras. São coisas legais, mas são coisas irreais. Às vezes também, né, baseadas em fatos reais, mas mesmo assim é algo com muita preciosidade, mas não é algo real. Então, o filme mais belo, o livro mais belo que nós podemos ver é o livro da nossa vida, o filme da nossa vida. A narrativa mais bonita e mais interessante que nós podemos ter é a narrativa da nossa própria vida. Mas isso depende de algo fundamental, das escolhas que a gente faz durante essa vida, das escolhas que a gente faz durante esse tempo. E principalmente, do argumento central que a gente coloca na nossa vida. O argumento do Harry, lá do Harry Potter, né, era vencer o mal. O argumento dele, em certa medida, era fazer valer a pena a morte dos pais dele para salvarem ele, né? E isso ele conseguiu do Senhor dos Anéis, do Sam e do Frodo. Era cumprir uma missão, um dever. E o seu? Qual que é o argumento central da sua vida, né? E aí, na música diz assim, é preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno, né? Então, exatamente isso. Uma pessoa que tem o centro da sua vida, o argumento central da sua vida bem desenvolvido, ela vai conseguir ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. E aí, eu proponho para vocês, né, sabadão, né? Não sei o que vocês ainda vão fazer por hoje, mas pare por 15 minutos. Pare por 15 minutos e pense sobre isso. Qual que é o argumento central da minha vida? Qual que é a chave da minha vida? Né? Qual que é o centro? De onde tudo passa? E aí, sabe como que a gente pode descobrir e perceber principalmente esse centro? Quando a gente para e pensa exatamente também naquilo que essa música fala. Pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. A gente só pode ser uma pessoa madura, um missionário maduro, uma pessoa madura, quando a gente pensa todas as nossas atitudes, toda a nossa história, diante de um fato que ninguém pode escapar dele. A maioria das pessoas não querem pensar sobre ele, mas ninguém pode escapar dele, que é a morte. Nos filmes, a gente vai vendo que existe um caminhar para se alcançar o objetivo, mas muitas vezes, nesse caminhar, algumas pessoas saem desse filme, outras morrem. E é isso. A nossa vida tem um sentido central, e esse sentido central a gente descobre qual é ele diante da nossa morte. Aí tem aquela coisa que a gente costuma ouvir, os padres costumam dizer, se você morresse daqui 5 minutos, o que você faria? O que a Natália, a Bruna, a Ana, a Isa, a Cris, a Tatá, a Vitória, a Bia iria fazer? O que o Ralph iria fazer? Algumas pessoas vão dizer assim, nossa, se eu morresse daqui 5 minutos, eu ia falar para minha mãe que eu amo ela, né? Eu ia pedir desculpa para alguém, eu ia
consertar algo que eu estraguei, eu iria fazer as mais diversas coisas, né? Mas a verdade é que se você tivesse 5 minutos, até você fazer tudo isso, você não sabe, né? Nós nunca vamos saber de fato. Então, o que coloca em xeque esse sentido central da nossa vida? Aquilo que nós vivemos a cada instante. Se hoje um de nós morrêssemos, né, qual que seria o filme da nossa história? Alguns iriam falar assim, nossa, seria um filme muito ruim. Essa é uma pergunta fundamental. Você gostaria de assistir o filme da sua vida? Se você pudesse fazer um filme da sua vida, você gostaria de assistir esse filme? Você vai falar assim, gostaria, o filme da minha vida seria muito legal. Beleza, então você está vivendo uma vida com sentido. Agora, se nem você está querendo assistir esse filme, significa que o argumento central da sua vida ainda não foi encontrado. A maturidade ainda não foi encontrada. E aí, só para terminar, mas por que então que a gente coloca a nossa maturidade, o argumento central da nossa vida, diante do acontecimento da morte? Porque nós que temos fé, sabemos que aqui não é o fim. Aqui não é o fim. Aqui, pelo contrário, aqui é o começo de uma vida eterna, onde a gente vai gozar da perfeita alegria unido a Deus. E isso já pode começar aqui na Terra. A gente já pode começar essa felicidade aqui na Terra. Mas a gente só vai começar essa felicidade aqui na Terra de acordo com a nossa vivência aqui. Os nossos pequenos atos de amor, de carinho, de dedicação, de entrega, de fé. E isso a gente só consegue com a graça de Deus, por meio da oração. Eu acho que o nosso modelo perfeito para isso é a Virgem Maria, né? Na Bíblia a gente não vê falando tantas vezes da Virgem Maria, mas todas as vezes que se fala dela, a gente vê ela presente em todos os momentos importantes. A gente vê ela na Anunciação, a gente vê ela no primeiro milagre, a gente vê ela diante da cruz, a gente vê ela em Pentecostes. Ela soube viver de maneira escondida, mas estando nos principais acontecimentos, nos acontecimentos chaves. E eu acho que isso nos ensina muito a descobrir qual que é o argumento central da minha vida. E, de acordo com o argumento central da minha vida, isso vai definir se eu tenho sido uma pessoa madura ou não. Se eu tenho sido um missionário maduro ou não. Porque uma pessoa madura, diante de um problema, ela não vai responder de uma vez. Uma pessoa que tem o centro da sua vida muito bem definida, ela não vai se perder. E acho que isso é essencial para nossa vida missionária e nossa vida em geral. E para encerrar, eu gostaria de convidar vocês para nós rezarmos, pedindo essa graça a Deus de nós vivermos de fato a vontade dele na nossa vida, de colocar a sua pessoa como centro da nossa vida. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa tarde, por todos os benefícios que o Senhor nos cumula. Olhando para a nossa vida, Senhor, às vezes nós nos perdemos sobre qual que é o nosso argumento central, qual que é a chave para entender a nossa vida, a narrativa da nossa vida. Jesus, nós já colocamos essa narrativa em muitas coisas, em muitas pessoas, em muitos prazeres, em muitos valores que, quando a gente parou para olhar, Senhor, não nos tornava feliz. Por isso, hoje, Senhor, nós pedimos a graça de que Tu sejas o centro, de que Tu sejas a nossa maturidade, que o Senhor seja o fim último de tudo. E que nós, Senhor, possamos ter a graça de experimentar esse amor e essa graça. Tudo isso, Senhor, nós vos pedimos por intercessão de vossa Mãe Maria, ela que soube tão bem viver esse argumento central da união contigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É isso. Muito obrigado.
Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação, pode ficar à vontade. Se quiser acrescentar algo, partilhar algo, fique à vontade. E desde já eu agradeço. Para mim foi uma grande alegria. E sempre que vocês precisarem, pode me chamar que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Então, se alguém quiser falar algo, quiser partilhar, quiser, sei lá, contar qual que é o argumento central da sua vida, eu partilho por mim mesmo, né? Que eu tenho buscado viver esse último. Às vezes a gente falha, às vezes a gente cai, e faz parte. Mas eu tenho buscado viver esse último. E a experiência que eu tenho é uma experiência de felicidade. E todas as vezes que eu vejo que eu estou voltando em algum argumento, quando eu vejo que não é o central que eu tenho buscado, eu sempre percebo batendo na porta do meu coração a infelicidade, a tristeza e a falta de sentido para a vida. Então, esse é um testemunho meu mesmo, né? Então, eu acho que é muito importante. Se a gente quer ser feliz de fato, né? A gente buscar esse último argumento. Muito obrigado. Queria agradecer você, Alex. Foi muito bom a afirmação aqui com você, essa conversa. Nossa, muita coisa, muita reflexão. Eu senti que foi muito importante para o momento que a gente está vivendo agora, né? Porque tudo a gente tenta contextualizar com que, né? Turbilhão de coisas que está acontecendo ao nosso redor, né? Nada tá normal pra gente. Então, isso que você falou sobre, até queria comentar sobre esse argumento central e do que a gente está colocando na nossa vida. Gente, eu não sei vocês, mas estou compartilhando que é muito louco como isso se perdeu, pelo menos para mim, durante essa pandemia, né? Acho que para todo mundo, pelo menos um pouquinho, ficou meio confuso, assim, meio nebuloso, porque é tanta coisa acontecendo, né? E muita coisa ruim ao mesmo tempo, e, enfim, a nossa vida está de cabeça para baixo e a gente está tentando, né, seguir com ela da forma como está dando, né? E, e com isso tudo a gente meio que se perde, né? Quer dizer, a gente tenta se focar no que realmente importa, né? E colocar Deus no centro da nossa vida, né? Como católicos, missionários, enfim. Mas é muito difícil, né? Acho que é 20 vezes mais difícil do que se fosse a vida normal, né? Que a gente estava acostumado. E eu me vi muitas vezes perdida e o que está acontecendo. E, sei lá, eu acho que quando eu me vi perdida, que eu lembrava, caramba, Deus, né? Não estou conversando com ele. E aí eu lembrava, eu acho que é isso, né? Tipo, eu acho que, sei lá, acende uma luz na nossa cabeça quando está tudo muito confuso. A gente lembra dele quando a gente se esquece, né? E aí as coisas começam a voltar a fazer sentido. Sei lá, eu me sinto mais um conforto do coração quando eu lembro dele, quando tá tudo muito confuso. E aí eu lembro que ele tá ali comigo e ele nunca me deixou, mas eu que tava esquecida. E isso, sabe, melhora tudo, sabe? E começam as coisas a dar mais sentido para as coisas, né? Porque, quer dizer, tá tudo tão ruim, a gente fica pensando, caramba, mas como é que Deus tá nesse meio, né? Como é que eu encontro Deus nessa bagunça? E também, assim, eu acho que tá mais fácil a gente se perder, e por isso é quando a gente mais precisa, né, buscar Ele, né? E é difícil pra caramba, gente, desabafos. Mas complicado. Alguém quer falar alguma coisa aí, complementar, contar sua experiência aí nessa quarentena, com essa questão aí de maturidade? Uau! Estamos na mesma situação, né? Esse ano, pra mim, pelo menos, foi assim. Saí de 2019, milhões de planos pra 2020, tipo, uhul, vai dar tudo certo, aí da hora, Eu assim, querida, senta aqui, que o negócio vai acontecer diferente. Você fala, o que eu vou fazer agora? Eu acho que também, tipo, essa pausa que a gente teve esse ano também serviu muito pra gente colocar as coisas no lugar. Parece que as coisas saíram do lugar, mas eu não sei, em algum momento, quando eu acho que tava tudo bagunçado, tipo assim, calma. Eu acho que esse é o tempo de eu pensar nas coisas que estão acontecendo na minha vida e pensar onde eu devo encaixar tudo isso. Porque às vezes parecia as coisas estarem fazendo sentido, mas você só estava sendo levado pela corrente. Tá indo e foi. Uma hora a gente vê no que dá. E esse tempo que a gente teve de ficar mais em casa, ficar mais com a gente mesmo, eu acho que para mim, pelo menos, serviu para pensar no que eu realmente queria fazer com cada coisa que eu tinha. Os planos que deveriam ser de um jeito e foram de outros, e enfim.
Talvez seja uma oportunidade de você aprender mais com aquilo que você tem por si só e não pelo que o mundo te dá. E, sei lá, esse tempo serviu para pensar bastante nisso. Se me perdi, mas falei assim, acho que tem algum propósito, vamos encontrar esse propósito. Quem vai partilhar agora? Pode falar. Eu acho que a Malu está doida para falar alguma coisa, né, Malu? Gente do céu, desculpa, poxa. Eu saí no meio, né? Eu peguei o começo e o fim que o Aleph falou só. Mas é que, tipo assim, o meu chefe fez um campeonato de Gartic, que é de desenhar. E aí, tipo, ele ia marcar na semana, e aí ele falou, não, eu vou marcar no sábado para você poder participar. E eu, não marca não, né, e tal, né? Aí eu saí aqui, fui lá e joguei uma vez. Aí eu saí de lá, tipo, caiu minha internet, né? E voltei pra cá. Mas aí ele mandou mensagem, Jéssica, tipo, cadê você, né? Aí eu falei, depois eu volto, fiquei jogando aí. Mas aí eu não peguei muito o que você falou, né? Então, o que eu posso falar só é da minha quarentena. Poxa, pois eu tô na minha casa e aqui é sítio. Então, tipo assim, a hora que eu tô estressado dentro de casa, eu vou pra fora. Aí eu só não posso ir lá pra cima, né? Mas aí, tipo, aqui tem o pasto ali com os meus cavalinhos. A gente não tem boi, aqueles boi que eu mostrei, não é meu, não. Então, tipo, se eu tô muito estressada, eu vou ali pra fora e tal, mas faz falta. Aqui na nossa região, aí eu acho que também agora tá liberado tudo, né? Eu tô meio por fora. Mas aqui, tipo, as missas liberou bem cedo, né? Tipo, logo já liberou as missas. Então, tipo, eu ia na missa, não ia muito, mas eu ia. E aí agora liberou as lanchonetes, tudo, as coiseiras, mas aí a gente não sai muito. Mas não, tipo assim, o que eu falei, acho que na reunião da MDJ aqui de Terra Boa, que a gente teve uma, que o que mais fazia falta para mim, que faz, né, é os encontros da MDJ que a gente tinha de 15 em 15 dias, e aí, tipo, tirou, né, porque daí todo domingo, o dia que não tinha encontro, a gente inventava alguma coisa para poder ir lá no seminário. Então, tipo, alguma coisa a gente inventava, não, vamos lá lixar o trator, e ia. E os meus churrascos, né? Porque eu fazia churrasco, gosto de fazer churrasco, e agora eu não posso fazer mais. Mas então, tipo, a gente tá levando a vida, né? E aí eu até falei que, pô, eu não fiquei muito ruim assim na quarentena, não. Tipo, nossa, não sei se é porque eu tenho como sair de fora de casa, né? Eu não fiquei, tipo, naquela coisa assim, meu Deus, tô surtando aqui dentro de casa. Não fiquei com isso, não. Fazer o quê? Não sei. Eu vi um vídeo da Jujute, ela fala que não faz mal você não ter ficado mal, né? Eu falei, pô, é verdade, tipo, se eu não fiquei mal, aí, pô, eu ligo pra quem tá mal e falo assim, vamos ficar bem, cara, vamos ficar bem junto, entende? Tipo, tento manter contato com bastante gente, eu gosto de participar desse tipo de reunião, assim. Eu acho que a gente já deveria ter feito isso antes, não deveria ter esperado a quarentena pra gente fazer isso, né? Mas, quem sabe, né? Quando acabar a quarentena, a gente não faz pelo menos uma vez no mês, né? E é isso aí, cara. É Tamo junto. verdade. São aprendizados, né, da quarentena, coisas que a gente poderia já ter feito e que a quarentena forçou e que vai ficar, né? Porque foram ótimas. Por exemplo, a gente começou com aquele. O primeiro encontro que teve com a adoração foi aquele um que a gente fez com todos os estados, né? E a gente fez a adoração. Aí, tipo, geral tava fazendo de galera da Formiga, que foi antes dessa reunião, eles fizeram. Aí eu tava pensando, falei, poxa, por que não pensaram nisso antes, né? Tem tanta gente que não pode ir na missa por várias questões, né? Que, tipo, não consegue sair da cama. Por que não faz isso, né? Tipo, alguém filma e a pessoa pode ver, né? Não pode sentir lá na hora, assim, mas sente de casa, igual a gente tá agora, né? Pô, a gente devia ter pensado nisso antes, não ter esperado a quarentena. Mas, quem sabe, né? Depois. Só Jesus na causa. E é isso aí, poxa. Pode falar aí. Ô, Vitorinha, para de estudar aí, vem falar com a gente. E Dá uma Beatriz. palavra aí. É a Bia. Oi, Bia, você chegou aqui, a gente não deu oi, mas é porque eu tava no meio da sala, mas olá. A Bia de Taubaté, gente. Ela acompanha aqui as reuniões, não sei se eu tô ouvindo.
A Andressa tá tão quietinha. Nossa, fica assim, ó. Eu acho que eu já conversei muito isso com a Natália e com a Gato, o pessoal do Rio conhece ela. Ela não faz parte da MDJ, que acho que a gente sempre precisa muito, tipo, estar presente, estar frequentando o grupo jovem, estar frequentando a igreja. Eu acho que é uma necessidade muito grande, principalmente para mim. Eu frequento bastante, frequentava no caso, né? E quando começou a quarentena eu fiquei muito perdida. Só que eu sempre percebo que Deus sempre tenta me puxar de alguma maneira. Teve lá no início da quarentena, o pessoal da juventude daqui da paróquia, eles fizeram coisa pra Semana Santa e eu fui chamada pra fazer live. Aí eu fiquei tipo, meu Deus do céu, como assim? E aí sempre a juventude ficava tentando fazer algumas coisas, tipo live, terço. E eu sempre me sentia chamada, até um dia do nada, eu tava completamente perdida, não tava nem assistindo mais missa, eu tava tipo, horrível. A Natália e a Tamires chegam pra mim, oi, tudo bom? Você quer fazer parte da coordenação? E eu assim, Deus, o que você está fazendo comigo nessa quarentena? Foi muito bizarro, mas eu sinto que sempre de alguma maneira Deus está tentando chamar a gente, sabe? Não através de uma coordenação, mas algumas coisas simples. Qualquer coisa, sabe? Tipo, aqui em casa, de vez em quando, eu ando perdida também. E vira e mexe, meus pais chegam pra mim e falam: você tá rezando de noite? Vamos, sei lá, fazer alguma coisa diferente? Isso faz toda a diferença, sabe? Acho que ninguém aqui tem a realidade da Malu, que pode simplesmente se distrair, assim, sair de casa, se distrair com os cavalos e tal. Mas Mas tem dia que minha égua escuta cada coisa, tem dia que eu vou lá com ela e falo, tô estressada com isso e com isso. Verdade, cara. queria ter essa realidade, mas infelizmente não vou estar tendo. Então, sei lá, se distrair, conversar, ver um filme, ver uma série, é sempre bom. E tentar voltar pro eixo também é muito difícil, né? Eu gostei bastante da reunião, inclusive. Todo mundo anda meio perdido de vez em quando, muita coisa acontecendo, mas sempre tem alguém pra puxar a gente de volta. E é bom. E eu acho que é isso. Muito legal, gente. Olha, se você tiver algum compromisso, você fala, tá bom? Porque o povo aqui às vezes fala demais. Aí passa um pouquinho assim, entendeu? Se tiver que sair, você fala. Mas assim, alguém vai quer compartilhar alguma coisa? Tatá, Emilia, Lia, se alguém quiser mais falar alguma coisa. A Vitória, ela saiu, a Vitória e a Isa, Isa. porque eles estavam tinha um compromisso, tá? Precisaram sair, elas avisaram no chat. Mas, assim, eu gostei realmente, né? De novo, né? O Alisson, muito obrigada, caramba, foi realmente muito bom. Eu acho que cada reunião a gente vai, né? Tem um jeitinho especial de explicar a gente, né? A gente desejar, graças a Deus, né? Formações um pouco mais intensas, né? Tipo a última do Pepe Felipe, que foi muito legal. Sim, muita informação, foi incrível. E às vezes a gente é tocado por Deus, né, de certas formas, de formas diferentes, né? Hoje foi tipo uma relação, tipo, uma reunião assim, mais conversa, e a gente se abrir um pouco, compartilhar um pouco, né? E outras reuniões são um pouco diferentes e tal. Então, assim, isso que a Malu falou, né, de da gente aproveitar esse momento, eu acho que tem que ser feito, né? Eu acho que é melhor, uma das melhores coisas que a gente está podendo aproveitar agora é isso, né? De se conectar dessa forma e não deixar esses momentos passarem, né? Porque quando que a gente poderia ter uma palestra com você ou com os outros, né? Os outros palestrantes, né? Seria muito mais difícil presencial, né? Então, a gente está podendo aproveitar o conhecimento de vocês, enfim, tudo que vocês podem oferecer pra gente, então está sendo bem legal. Muito obrigada, foi realmente muito legal. Gostei muito mesmo. E, nossa, a música no início, acho que foi a primeira vez que a gente teve música, né, aqui na reunião aqui do Rio, porque a gente nunca teve alguém tocando pra gente, então foi muito legal. A convidada depois agradece os meninos, tá? Que estavam aí, porque foi muito especial, pelo menos eu gostei muito. Muito de ouvir eles cantando, orar, né, com a música, a gente está muito acostumado nas reuniões, né, de grupo jovem, ter sempre música, né, então aquilo ela fazia um pouco de falta, foi muito bom, de verdade.